Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à aula sobre planejamento. E vamos começar a entender a importância de ter um planejamento. O planejamento faz com que o seu foco ele se transforme realmente em ação. O seu planejamento vai fazer com que você caminhe rumo à sua carreira de sucesso. É muito importante em qualquer jornada que a gente tenha um bom planejamento. E falar hoje em planejamento é ainda mais importante, por quê? Porque não é raro hoje a gente encontrar pessoas que estão atoladas de atividade. Você se identifica com essa situação? É muita atividade durante o dia. É filho, é relacionamentos pessoais, é trabalho, é escritório, é concurso. Às vezes você tem um mundo de atividades e você cumpre muitas funções. E esse excesso de atividades, não raro, tem causado muito estresse e muita ansiedade nas pessoas. Existe um instituto chamado ISMA. ISMA é uma organização internacional, ela é voltada para a prevenção e o tratamento tanto do estresse quanto da ansiedade. E o ISMA disponibilizou uma pesquisa demonstrando que 90% das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho apresentam sinais ou de estresse ou de ansiedade. O problema, gente, é realmente não é ter muita coisa para fazer. Todos nós temos muitas atividades. O problema é quando você não consegue se concentrar no agora. É quando você está realmente realizando uma atividade e está pensando naquilo que não foi feito. Eu também tenho muitas atividades. Eu tenho meu escritório, como eu já falei para vocês, eu tenho doutorado, eu tenho os atendimentos no coach, eu tenho meu Instagram, eu tenho as aulas dentro de preparatórios para a OAB, eu tenho as aulas na graduação, eu tenho as aulas aqui no LFG, ou seja, eu também tenho muitas atividades. E esse não é o problema. Efetivamente, o que é o problema é quando você não consegue se concentrar nas atividades. E isso impacta profundamente no seu nível de produtividade. Enquanto você está realizando uma atividade, você está pensando naquela outra atividade que você não fez. Então, você está estudando e está pensando, gente, eu tenho que pagar uma conta. Você está ali fazendo uma petição e está pensando, nossa, eu tenho que despachar tal processo, um outro processo. E aí você vai perdendo qualidade nos seus trabalhos, nas suas atividades. Se você se imaginou em algum momento nessa situação, fica tranquilo. Fica tranquilo que uma das saídas é realmente a gente limpar o campo mental, porque mente congestionada não funciona, não produz. E a outra saída é a gente realmente se organizar, ter um planejamento. Sair da cama e ter um GPS, saber o passo a passo daquele dia. Então, isso sim vai trazer muita produtividade para vocês. Se você quer ter uma carreira de sucesso, gente, você precisa então se planejar. E antes de se planejar, é realmente ter clareza. O que é uma carreira de sucesso para vocês? Eu vou falar que durante toda a jornada, e aí você tem que pensar, quando a Luísa fala carreira de sucesso, é a sua carreira de sucesso. O que vai materializar essa carreira de sucesso? Quando que você vai sentir que você realmente está avançando, construindo essa carreira? Vai ser quando você tiver o seu primeiro cliente na advocacia? Vai ser quando você conseguir receber 10 mil reais? Vai ser quando você comprar um carro? Vai ser quando você for premiado? Vai ser quando você conseguir uma entrevista em algum lugar? Eu quero que você defina e que você tenha bastante clareza do que é essa carreira de sucesso. A gente precisa se planejar para chegar em algum lugar. E aí, antes de se planejar, a gente tem que entender hoje qual é o meu ponto atual, onde eu estou agora. E onde eu quero chegar? Então, é sair do ponto A e fazer o deslocamento para o ponto B. Onde o ponto A é onde eu estou agora e o ponto B é essa carreira de sucesso. Então, isso é algo muito individual. Cada um vai entender o que é a materialização de uma carreira de sucesso. E aí, quando você tem total clareza do que é esse sucesso, fica muito mais fácil da gente planejar o passo a passo. O que eu preciso fazer todo dia? Qual é a menor unidade, a microtarefa que eu vou fazer rumo a essa carreira de sucesso? Mas se eu não
sei, se eu exatamente não sei para onde eu tô indo, qualquer caminho serve. E nem todo caminho vai fazer com que você tenha essa carreira de sucesso. Então, aqui, como eu falei na última aula, né? Falei para você sobre o propósito. O propósito, ele tem que estar muito alinhado também para onde eu quero ir. O que é essa carreira de sucesso para vocês? E aí sim eu consigo traçar exatamente o que eu preciso. Então, vamos imaginar que para você ter uma carreira de sucesso, seja construir um escritório. O que eu preciso para construir esse escritório? Isso é planejamento. Quanto de dinheiro que eu preciso investir para construir um espaço físico? Eu vou ter esse espaço físico ou não? Como que eu vou fazer então para captar os clientes? Percebe? Então, quando eu sei exatamente o que eu quero, fica muito mais fácil planejar. E aí sim a gente começa a sair do lugar e a colher os frutos. Basicamente, gente, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Imagina a construção da sua carreira como um quebra-cabeça. Se você tem a fotografia, se você tem a visão desse quebra-cabeça, fica muito mais fácil de montar esse quebra-cabeça. E vamos imaginar, o ano ele tem 365 dias ou 366 se for um ano bissexto. O ano tem uma média de 52 semanas. É nesse tempo, é no presente que você vai fazer a construção da sua carreira. O futuro, gente, o futuro é aleatório. O futuro ele nem existe. Eu não consigo controlar o futuro, mas sim eu consigo gerir, né, as atitudes do presente para eu fazer o planejamento desse futuro. Isso está no seu controle, isso é possível. E basicamente a gente tem 3 modalidades básicas de planejamento. Temos o primeiro planejamento, que é o planejamento de visão, é esse planejamento macro. É esse planejamento anual, é esse planejamento visual mesmo. Daqui 5 anos, onde você quer estar? Daqui 1 ano, qual é o objetivo que você quer atingir? Então, é esse planejamento de visão macro, é esse planejamento que tem que estar muito alinhado ao seu propósito, que foi o que a gente discutiu. Seu para que em construir uma carreira de sucesso? Para que ser advogado? Para que fazer esse concurso? Para que abrir um escritório? Então, esse planejamento de visão é um planejamento macro. Logo em seguida, se você tem esse planejamento macro, você sabe o que você quer construir, você sabe para onde você está indo, aí você tem que fazer o que eu chamo de planejamento estratégico. É entender quais os recursos que você tem hoje, quais recursos você precisa desenvolver ou precisa desenvolver determinadas habilidades. É você realmente entender o passo a passo que você vai precisar fazer para chegar nesse planejamento estratégico, nesse planejamento, melhor dizendo, anual. Então, se eu tenho uma meta daqui a 1 ano, eu ter 50 clientes, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer todo mês para daqui a 1 ano eu atingir essa meta? Então, você vai fazer esse planejamento das estratégias para alcançar essa meta. E aí, a gente vai para o planejamento operacional. Esse é fundamental. Então, eu saio do macro para o micro. Eu tenho um planejamento totalmente ali de ano, de 6 meses, de 3 meses. Eu tenho uma visão, eu sei para onde eu estou indo. Logo depois, eu crio as estratégias para chegar nesse lugar. Eu consigo entender o que eu preciso desenvolver, o que eu já tenho. E aí você vai para um planejamento realmente mais específico, que é um planejamento operacional. Nessa semana, o que eu preciso fazer? No mês de agosto, no mês de setembro, no mês de janeiro, em cada mês, qual é a meta, qual é o objetivo que eu preciso atingir? É realmente desenhar o passo a passo. Então, primeiro, se você ainda não sabe qual é o seu planejamento macro, seu planejamento de visão, você precisa se conectar primeiro com esse planejamento. Para depois pensar num planejamento estratégico, você vai precisar de aliados ou não, e aí sim você vai criar o plano de ação, que é o passo a passo que você vai ter que fazer todo mês para construir essa carreira de sucesso. Quando você segue esses passos, você tem um nível de produtividade gigantesco. E o que é produtividade? Existe um mito sobre a produtividade. As pessoas confundem produtividade com multitarefas, né? As pessoas acham que viver uma vida mega agitada, super corrida, tendo muito, fazendo muito o tempo inteiro, não parando,
que isso é ser produtivo. O que você é, muitas das vezes, nesse sentido, está lotado de atividade, é você ocupado. Mas o que é ser produtivo? Ser produtivo, gente, não é fazer mais, é fazer menos, com mais qualidade, utilizando ali de recursos muito menores, de menos esforço para atingir aquele objetivo. Ser produtivo, gente, é ter a clareza de onde eu quero chegar e caminhar rumo a esse objetivo. Isso é ser produtivo. Se você passa o dia inteiro trabalhando, mas se você não destina nada do seu tempo para a construção dessa carreira, você não está sendo produtivo, porque você está andando, mas você está andando sem direção. Você não está andando rumo à realização dos seus sonhos. Ser produtivo eu tenho algumas atividades que são atividades corriqueiras, mas dentro do meu planejamento eu consigo avançar rumo à construção dos meus sonhos, rumo à construção dessa carreira sólida que eu desejo. Existe, não sei se vocês sabem, né? Existe um livro que chama Essencialismo. Esse livro ele é maravilhoso e ele relata a história de várias pessoas importantes e nesse livro tem à disposição falando que o Bill Gates ele tira 2 semanas por ano para literalmente só pensar. Para ele só pensar na construção de toda uma carreira. Então, para vocês verem, né? Se você quer ser produtivo, para de fazer muito, faz menos, faz com mais qualidade. Destina tempo para você, destina tempo para os seus projetos, porque é assim que a gente constrói carreira. É dedicando tempo para essa construção. E para a gente entender isso, né? Para a gente construir esse espaço dentro da nossa agenda, o que é mais primordial, Luísa, é eu entender para onde está indo o meu tempo. Como que hoje você está gastando o seu tempo? Você sabe quanto tempo que você gasta, por exemplo, de deslocamento? Você sabe quanto tempo que você gasta estudando para o concurso que você está se dedicando? Você sabe quanto tempo que você gasta hoje no WhatsApp, nas redes sociais, no Instagram, na internet? Você sabe quanto tempo hoje você gasta com seus cuidados pessoais, os cuidados da sua casa? Então, para a gente abrir espaço, para a gente construir uma carreira de sucesso, o primeiro passo é entender para onde está indo o meu tempo. Esse recurso que é tão valioso. Como que eu estou gastando o meu tempo? Porque é muito comum as pessoas falarem: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O que falta é falta de priorização. O que falta é falta de planejamento. O que falta é falta de foco. Então a gente precisa, primeira coisa, entender para onde está indo o meu tempo. E aí, quando eu entendo para onde está indo o meu tempo, eu tenho mais condições de eliminar aquilo que não me leva para uma carreira de sucesso, gerir melhor as minhas atividades, para que então eu abra espaço para me dedicar para uma construção de uma carreira realmente sólida. E é por isso que na próxima aula a gente vai falar sobre o mapeamento interno e o mapeamento da rotina. Basicamente, quando você chega no médico e relata para esse médico: nossa, eu tô com uma dor no peito, eu tô sentindo uma zonzeira, o médico já não te dá um diagnóstico prévio de cara. Não, ele pode até suspeitar, mas para ele te dar um diagnóstico preciso, o que ele faz? Ele faz exames, ele vai te avaliar. Então é a mesma coisa, a gente não adianta você ter aplicativo, não adianta você ter agenda, não adianta você ter planner. Por si só, isso não vai fazer com que você seja organizado. Por si só, isso não vai fazer com que você tenha planejamento, que você seja produtivo. As ferramentas são apenas ferramentas, são apoios. Então, o que a gente precisa fazer? Entender como que está a minha rotina hoje, quais são os hábitos que eu tenho hoje, como que eu me sinto realizando cada atividade, para depois, então, a gente criar esse espaço de autodedicação, de dedicação para a construção realmente dos nossos sonhos, para onde a gente quer chegar. Por isso, eu te espero na próxima aula para a gente colocar a mão na massa. Até mais!